Então, bom dia a todos. Vamos dar continuidade da disciplina Semiologia Cenotec 1. Então, a nossa proposta de aula hoje é iniciar a unidade 6, Cidade Humanas Básica no processo de cuidado do indivíduo. E aí eu quero que vocês prestem atenção sempre na unidade, né? E aí tem identificado como uma letra, né? A letra A. Isso é uma ajuda no sentido de identificar os conteúdos que vão fazer parte da segunda avaliação, terceira e a quarta avaliação. Então, logo, essa segunda, que está prevista para o dia 27, que é terça-feira próxima, e já consta esse conteúdo para a segunda avaliação. Então, se eu não me engano, é a unidade 6, o conteúdo da A e B. Então, fique atento a isso. Como eu expliquei anteriormente, a gente define as unidades mediante alguns títulos de diagnóstico de enfermagem. Esse título, ele está está relacionado ao problema de enfermagem. Né? Deixa eu só voltar aqui para permitir a entrada. Voltando. Então, nós vamos trabalhar a apresentação dos métodos para a oferta de oxigenação. Aí entra a questão da oxigenoterapia, nebulização e outros. A aspiração de secreções oral e traqueal. Tá? Sistemas, né? A gente vai trabalhar e vamos trabalhar a técnica de procedimento de aspiração. As referências na qual nós vamos estar utilizando são essas. Aqui, esse é o livro que vocês devem. Só um minuto que eu pedi, ou melhor, permitir a entrada aqui de aluno. Voltando. Então, esse é o livro que nós vamos estar utilizando. Esse é o segundo livro de fundamento de enfermagem, bem atual. Eu vou estar disponibilizando para vocês na plataforma uma cópia do capítulo, no qual foi utilizado para essa aula, tá, que vocês devem ler esse material. A outra é a Potter, né, bastante utilizada, inclusive, eu acredito que vocês tenham disponível, né? Não é essa atual, que essa aqui é bem atual, tá? É a 9ª edição, tá? Então, algumas coisas a gente, ou melhor, eu consultei para essa aula. Então, são as 3 referências utilizadas para essa aula de hoje. E a gente inicia com o diagnóstico de enfermagem. Então, eu falo da seguinte forma: vocês estão tendo uma aula de sistematização da ciência de enfermagem, é isso? Me confirmem. Sim. Em que momento vocês se encontram lá? Olha, a última aula foi sobre os processos de enfermagem, se eu não me engano. Porque a gente estava meio atrasado, então a gente estava indo apenas para a segunda aula ainda. Segunda aula ainda, né? Isso. Então, o diagnóstico de enfermagem, ele vai identificar um problema do paciente e sugere resultados que são esperados dele. É interessante, e como a gente falou na unidade 4, de avaliação do indivíduo, aí entra a questão do histórico, a anamnese, entra as questões de dados subjetivos, que são os dados que são relatados pelo paciente, né, através de sintomas ou queixa, e outros que a gente acaba coletando, e também os dados objetivos através do exame físico. Então, vocês percebem a importância do exame físico também, e também outra parte, o dado subjetivo do paciente. Então, esses dois, essa avaliação, essa busca para identificar os problemas,
que vai nos permitir a elaboração de diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem, nós devemos utilizar o livro Nanda, né? A Nanda, mas tem um outro livro, é o Carpenito, mas o mais utilizado ainda é a Nanda. Inclusive, nós estamos em 2021 e já tem uma literatura bem atual que podemos estar utilizando em busca desse diagnóstico, tá? A etiologia do problema vai orientar as intervenções. Nós temos 3 livros, a Nanda, a NOC e a NIC. A NOC vai me ajudar na questão na previsão de resultados. E a NIC são intervenções de enfermagem, né, são os cuidados de enfermagem. Então, acredito que na SAI vocês vão trabalhar bastante isso. E que vão tentar implementar isso na semiologia. Ou melhor, vai ser necessário trazer esse conhecimento para cá. E como bem vocês já sabem, a semiologia, ela requer uns pré-requisitos. E aí eu falo, pré-requisito de fisiologia, anatomia, bioquímica também, às vezes de fármaco. Então, vocês acabam voltando um pouquinho lá atrás, trazendo para cá. A SAI também vai ajudar agora, tá? Então, a avaliação, a enfermeira precisa determinar se existe alteração na função respiratória para construir o problema, para identificar o diagnóstico de enfermagem. Contribuir para o problema diferente, para um sinal ou sintoma do problema. E aí eu trago alguns diagnósticos de enfermagem, que está uma relação com a alteração na função respiratória. Exemplo, desobstrução ineficaz das vias aéreas, padrão respiratório ineficaz, troca de gases prejudicado. E as etiologias mais comuns, aí entra alergia, obstrução mecânica, medicação, menor elasticidade dos pulmões, medo, dor, que está relacionado, que pode estar relacionado com esses diagnósticos. Diagnóstico de enfermagem chegaram a ver em algum momento, em alguma disciplina? Só me confirmem. Teve gente que viu em disciplina de não obrigatória. Disciplina assim que não era obrigatória. Optativa. Isso, optativa. Tá, e qual foi, sabe assim, qual a disciplina? Professor, eu não sei. lembro mais ao certo o nome da disciplina, mas eu fiz no curso de férias. Acho que de 2019 para 2020. Tá. Então, vocês vão precisar, e logo vocês vão buscar saber a definição desse diagnóstico, as características desse diagnóstico evidenciais e também os fatores relacionados, que é a construção desse diagnóstico. E aí, no funcionamento respiratório, nós vamos ter vários aqui, né? Vamos ter intolerância à atividade, ansiedade, dor aguda, confusão aguda, enfrentamento ineficaz e fadiga. São os principais diagnósticos de enfermagem que vocês podem se reportar ao livro, na Nanda, e identificar. Sistema respiratório, aí vai ter os principais diagnósticos de enfermagem relacionados a esse sistema. É claro que, para eu definir um diagnóstico, eu tenho que estar relacionado ao problema. E aí eu tenho que conhecer a definição, ver a característica definidora e o fator relacionado, para essa construção desse diagnóstico de enfermagem. Não se preocupe, porque aqui essa parte é introdutória, mas eu estou explicando para vocês, mais lá na frente, lá no desenvolvimento do estudo de caso, vocês devem apresentar um plano, ou melhor, a sistematização da ciência de enfermagem, que vai incluir histórico, diagnóstico, prescrições de enfermagem, né, que vão fazer parte desse estudo de caso. Então, vocês vão precisar se apropriar, diria, da sistematização da ciência de enfermagem, do processo de enfermagem. Bom, e o resultado esperado? Se tem um problema, foi elaborado o diagnóstico de enfermagem,
Logo, você construiu o fator relacionado e o fator, a característica definidora. Após isso, você vai ter que projetar quais são os resultados que você quer desse problema do diagnóstico e agora o paciente. E aí eu espero que demonstrar a trabalho de gases melhorada nos pulmões pela ausência de cianose, ou dor no peito, ou pela leitura da oximetria de pulso acima de 90. Oximetria, sinais vitais, vocês viram agora recente, não foi isso? Sim, penúltima aula da professora. Não, foi a última. Tá, e qual é a frequência respiratória, que eu diria, de um indivíduo adulto, que eu posso considerar valores de referência? Doze a 20. Tá. Segundo a Alba Lúcia, bem recente, 12 a 20, mas não vai ser estranho se você encontrar 12 a 22 e até 24, tá? Mas como a gente tem que usar um padrão, com licença, pessoal, que aí a gente permite, solicitando permissão aqui. Voltando. Então, nós estávamos conversando sobre frequência respiratória, né? E a oxímetro de pulso? Nós temos aí aqueles aparelhos de oxímetro de pulso, temos o portátil, né? Que nesse período de pandemia ele virou um objeto de utilidade para aqueles que uma vez foram infectados, né, pelo vírus da Covid-19 e tipo para, ou melhor, para monitorar, né, a sua saturação. Então, dentro do hospital tem uns aparelhos maiores, né, de mesa, que ele verifica o valor da saturação, né, de oxigênio. E aí ele tem sensores infravermelho, né, na ponta, que aí é indicado nas polpas, né, não é isso? Na parte distal dos dedos. Oi, vocês estão aí? Sim, sim, sim. Ah, tá bom. Então, a oximetria de pulso, normal para dizer um parâmetro normal, acima de 95%, tá? Nessa, eu diria assim, na verificação e na leitura, né, desse oxímetro. Prescrever a função pulmonar, mantendo um nível de atividade favorável, demonstrar um comportamento de autocuidado que forneça alívio dos sintomas e previne problemas pulmonares adicionais. Outra questão que é importante é as propedêuticas no exame respiratório. Quais são as propedêuticas do sistema respiratório? Me ajudem aí. Um de cada vez, por favor. Ausculta, palpação. Expansão e percussão. Percussão. Então, só não esqueçam a sequência, a ordem, tá? Porque é aí que vai fazer o diferencial. Tá. Então, primeiro, a inspeção, né? Inspeção, palpação e ausculta. Certo. Então, aí que vai ser importante para que a gente possa organizar nossa cabeça. Então, e se vocês perceberam isso, por exemplo, sistema gastrointestinal, do abdômen, quais são as propedêuticas? Palpação, Palpação. Aí vem a. Não, a palpação é por último, se não me engano. Só os mesmos, só muda a ordem. É verdade, palpação é por último porque pode ter alguma coisa lá que você pode acabar mexendo e não deveria mexer. Muito bem explicado. Eu acho que tudo bem. Mas é isso mesmo. Nós devemos deixar por último. E aí vem a expressão, o segundo vem quem? A percussão. Mas não vai produzir sons ali, não vai alterar se eu for escutar? Nos quadrantes?
Bom, existe uma sequência e vocês devem obedecer. Né? Uma vez que eu posso fazer alguma propriedade que possa interferir na outra, eu mudo a ordem. Não vai ser a mesma ordem do sistema respiratório. Então seria Tá bom? primeiro a inspeção, no caso, aí a ausculta, É, aí depois a percussão e depois a palpação? você vai me confirmar isso, Eu tá? tô perguntando. É isso, então. Então tudo Porque certo. se você faz, tem a palpação superficial e a profunda, não é isso? Eu quero que vocês relembrem a aula, tá bom? E não foi uma aula que eu Ministrou. ministrei, mas eu quero que vocês lembrem. Existe uma sequência lógica aí. Vamos voltar para cá. Implementação. O enfermeiro pode interferir fazendo fisioterapia torácica, aspirando vias aéreas, atendendo a necessidade respiratória com fármacos, dando oxigênio suplementar, controlando sonda torácica obstruída e administrando reanimação cardiopulmonar. Então, aqui, na implementação, conforme o problema, e depende do grau do paciente, ele pode evoluir, em um exemplo, uma parada respiratória. Então, o paciente chegou com uma dispneia, falta de ar, né, que é a palavra dispneia, o termo, somada com a retração dos músculos acessórios, ainda mais taquipneia, porque eu avaliei na frequência respiratória e estava alterado. Então, a atuação do enfermeiro na implementação, ele vai atuar em alguns pontos, como vai fazer fisioterapia torácica, vai esperando vias aéreas, tem uma relação a ver com isso ou não? E outros que eu comentei anteriormente. Então, essa é a implementação. E aí a gente entra na questão da manutenção e promoção da oxigenação. A promoção e expansão pulmonar, mobilização de secreções e manutenção de vias aéreas permeáveis ajuda os pacientes a atender a sua necessidade de oxigenação. Então, quando vocês me relatam paciente estável, paciente instável, estável é uma coisa, ele está dentro dos padrões normais, não tem nenhuma alteração, e paciente instável, ele está tendo alteração. É um paciente que está lá com oxigenoterapia de catéter nasal, né, ligado à rede de oxigênio, sendo ofertado para ele 2 litros por minuto. Então, é um paciente instável. Tudo bem? Esse termo? Tudo certo. Tá. Eu vou trabalhar Sim. com vocês sempre aqui trazendo algo para complementar, tá? Áreas permeável, né? Vias aéreas permeável, manter pérvio, né? A gente ouve isso muitas vezes quando a gente quer, vamos dizer, manter um dispositivo intravenoso. O que é isso, professor? Um acesso venoso periférico, né? E aí, muitas vezes a gente coloca lá, às vezes naquela instituição é padronizado o uso de soro fisiológico para salinizar, né? Mantido o dispositivo intravenoso salinizado. Ou mantendo o acesso venoso pérvio, né? E aqui, manter as vias aéreas permeáveis quer dizer dentro dos padrões normais. Contudo, alguns pacientes também necessitam de oxigenoterapia para manter um nível saudável de oxigenação tecidual. Então, o oxigênio, ele é um elemento necessário para o indivíduo e para nós. Então, nós estamos hoje aqui, e eu estou conversando com vocês, e eu estou em ar ambiente. Só permitindo para entrar aqui, só um minutinho, gente. Opa. Voltou aí a apresentação para vocês? Sim. Tá. Ok, deixa eu ver se eu estava falando. Ok, oxigênio. E aí a gente entra no assunto de oxigenoterapia. O objetivo é prevenir
ou aliviar a hipóxia, distribuindo o oxigênio em concentrações maiores que o ar ambiente. E aí eu estou dizendo, no ar ambiente, nós já temos uma concentração de 21%. Então, se o indivíduo está com uma dispneia, um desconforto respiratório, há necessidade, né, de entrar com oxigenoterapia. Mas essa oxigenoterapia é oferecer acima de 21%, porque de 21% já tem no ambiente. Então, ele está precisando a mais, né, dessa oferta. E aí é importante informar vocês que o oxigênio ele tem efeitos colaterais. A sua toxicidade, ele é um gás medicinal, né? Então, ele é para fazer uso quando necessário. Na minha experiência enquanto enfermeiro assistencial, por trabalhar com pacientes cardíacos, eu tinha que avaliar os pacientes na questão psicológica. Ele associava que a melhoria do paciente dele estava relacionado ao oxigênio, ele manter com catéter. Então, na avaliação, eu identificava que não era necessário ele fazer uso do oxigênio. Então, eu tentava trabalhar com ele essa questão, eu diria, emocional e psicológica. Claro que a parte psicológica tem um outro profissional que pode ajudar, que é o psicólogo. Mas eu, enquanto enfermeiro, avaliava a necessidade dele continuar ou não com a oxigenoterapia. Porque, de alguma forma, aquilo pode tornar tóxico para ele, ou ter algumas desvantagens nesse uso contínuo da oxigenoterapia por catéter nasal. A dosagem e a concentração de oxigênio deve ser monitorizada continuamente. Se você tem uma enfermaria, se tem um paciente fazendo uso de oxigenoterapia, você deve monitorar esse paciente. Eu tenho disponível um oxímetro portátil, eu tenho um estetoscópio que eu possa escutar, a fim de identificar qualquer alteração de ruídos anormais dentro do sistema respiratório, na escuta. Então, isso eu tenho que avaliar. A oxigenoterapia suplementar oferece de muitos benefícios aos pacientes com doença cardiopulmonares crônica. Por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Né, tem pacientes que ele já veio com uma doença crônica e ele já se apresenta um quadro, que eu me refiro a dispneia, né? Às vezes, há um esforço maior que ele faça, ele apresente uma dispneia. E aí a necessidade de adentrar com oxigenoterapia. E muitos fazem na residência. Tem o seu próprio cilindro de oxigênio com uma forma suplementar. Ok, a gente vai continuar no decorrer da aula. Até aqui tudo bem? Tudo certo. Tá joia, vamos lá. E aí a gente entra no sistema de administração de oxigênio. O objetivo é ofertar o oxigênio. Né? Aí nós vamos ter o catéter nasal, a sonda nasofaringe, a sonda transtraqueal, a máscara simples, a máscara de reinalação, a máscara de não reinalação, a máscara de Venturi e Tenda. E aí nós vamos trabalhar cada um desses a partir do próximo slide. É claro que esse sistema de administração de oxigênio vai depender do quê? Cavidade oral, nasal, se é mais, se eu posso oferecer por via oral ou via nasal, o fluxo. Nós vamos entender o fluxo na questão do fluxômetro, tá? O grau de desconforto respiratório, essa dispneia, essa taquipneia, a gravidade da hipoxemia, a necessidade de umidificação, a tolerância do paciente.
calma. A cada item a gente vai trabalhar para a gente conhecer, tá? E aí vocês estão percebendo aqui, né, tanto sonda como catéter a ser utilizado, e máscara. Então, é importante que eu tenha conhecimento de dois sistemas. Tem um sistema de baixo fluxo e de alto fluxo. O baixo fluxo é menor que a demanda do paciente. O fluxo ofertado é menor que a demanda do paciente. Se refere-se ao catéter nasal, catéter transtraqueal e máscara facial simples. E o de alto fluxo? Fornece uma alta concentração de oxigênio, acima que uma pessoa é capaz de inspirar e é indicado em caso mais grave, em situação de hipóxia. No caso, a máscara de Venturi. Ok? Aqui, nessa imagem, nessa primeira, alguém sabe me dizer o que é isso? Eu vou falar, tá? Não faço a Essa mínima primeira, ideia. nunca viu ou já teve internado alguma vez Eu já e vi. olhou para a parede e olhou aquele negócio? Parece Graças a Deus coisa de nunca fui colocar internada. oxigênio, sei lá. Isso mesmo. Né, professor? É um Eu fluxo. achava que era coisa que passava o oxigênio. Olha, aqui é uma rede, tá? Na Hum. parede. Tem uma rede que oferece oxigênio. Esse é o fluxômetro. Ele que vai regular o quanto que eu tenho que ofertar ao paciente, né? E cada pontinho desse, que vai aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, significa 8 litros por ml, que é ofertado ao paciente de oxigênio. Então, posso instalar um catéter nasal, e aí eu vou explicar para vocês o procedimento, e posso ofertar 2 litros por minuto. E aí eu vou ter uma certa porcentagem do quanto estou ofertando de oxigênio. Então, ele vai me ajudar a regular, né, ele é um fluxo, a esse oxigênio está chegando para ser ofertado ao paciente. Tudo bem? Beleza. Então, para quem já teve internado, vocês muitas vezes vê na parede, né, a rede de oxigênio, de ar comprimido, de ar vácuo. Eu estou me referindo aqui, tá? Nessa parte aqui que eu chamo de régua, é comum, e agora nas novas UTIs, ter essa régua, né, que eles chamam de régua, que é onde eles podem fazer também o uso de controle remoto. E aí tem as entradas de gases medicinais. Além disso, luminária, interruptor, até de internet, pontos de fonte de energia, né, identificada, né? Então, assim, tem vários outros modelos, né? Isso a depender daquela instituição. Eu trago para, na verdade, para apresentar a vocês. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém queria falar algo aí? Vocês estão aí? Falam. Tá tudo certo, Por professor. enquanto tá tudo certo. É porque eu não tenho a visão lá, de repente dá a impressão que saíram. É com silêncio. Não, não. Tá, então vamos lá. Tudo bem até agora aqui? Sim, Tudo tudo certo, tranquilo. ok. Ok, então vamos lá. Aqui, alguém sabe chutar, ou já viu, ou não viu, só para que eu possa dar exemplo também, né? Eu ainda não vi. Não vi também não ainda. Mas tá falando que é um umidificador. É, isso mesmo, é o frasco. Bem? Pela Quem? máscara aí, dá de ver que é para inalação. Tá. Aqui é o umidificador. É importante que vocês verifiquem na imagem que tem o nível mínimo e o máximo. Nós vamos estar preenchendo com água destilada. Água estéril, né?
aqui para fazer parte na oxigeterapia. Isso com umidificação. Então, vamos lá. Se a gente pensar no sistema, vamos dizer, fisiologicamente, o ar, na expiração, a primeira porta de entrada são os narizes, não é isso? Os cílios. O que ele vai fazer? Me Ele vai ajudem. dar uma filtrada. Vai filtrar, vai limpar, né? Vai É remover. nesse sentido de filtrar que eu digo. Vai Isso. captar as Pronto. moléculas maiores. Isso. E aí ele vai também o quê? Aquecer? Ele faz isso também? Aquece e umidifica, na cavidade. Isso, pronto. É onde eu quero chegar. Então, vocês percebem que no processo de oferta de oxigênio, eu preciso, às vezes, umidificar, né, essa oferta desse oxigênio. Ele ser um pouco mais do fisiológico, esperado que está sendo ofertado de oxigênio. Tudo bem? Tudo certo. Vamos lá. Professor, porque seria no caso assim, se não tivesse essa umidificação, ele poderia queimar, né? As vias aéreas. Na verdade, ele é um sistema de baixo fluxo. Então, logo, vocês vão aprender hoje que vai ter tipo de sistema que não há necessidade de umidificar. Tá? Eu estou só aproximando a questão do cateter nasal, dando um exemplo. Tudo certo. O cateter nasal, que também a gente está falando aqui sobre oxigenoterapia, é chamado na literatura pinça nasal. E é o mais utilizado na rede hospitalar. Né? Tem aquele sucateter tipo óculos, né, com os dentinhos, que é para fixar melhor na narina, no orifício da narina, no caso. E tem aquele simples, que aí muitas vezes eu vou ter que usar uma fita, um esparadrapo para poder fixar melhor. Mas no ambiente hospitalar utiliza esse tipo óculos, né? Catéter, um catéter material PVC. Então, assim, é interessante que vocês conheçam e naquela instituição, muitas vezes, é saber os produtos a qual eles utilizam. Nós vamos conversar mais à frente, e eu vou estar apresentando alguns, inclusive eu vou deixar na plataforma Moodle alguns vídeos para facilitar o entendimento em relação ao cateter nasal e a aula como um todo. É conectado a uma fonte de oxigênio com um medidor de fluxo, aparelho que eu mostrei para vocês, fluxômetro, com um umidificador. A vantagem é segura e simples, facilmente tolerada, eficaz para baixas concentrações, não impede comer ou falar, né, ao uso desse catéter nasal, baixo custo, é descartável, e aí você tem que verificar, dentro daquela instituição hospitalar, as normas. É a norma do CCIH, a cada 24 horas, ou então a cada 48 horas, se o paciente fazer uso contínuo de catéter nasal, ser trocado, ou se é feita a limpeza nesse catéter, retira ali do paciente, faz a limpeza diretamente. Então, vocês devem conhecer a norma da rotina daquela instituição. Desvantagem, não é possível usar com obstrução nasal, e aí vem a questão do uso contínuo, né, a secagem das mucosas, pode sair facilmente, também pode causar ferimento ao redor ali, na qual está esse cateter. Então, você identificou o paciente, ou melhor, desculpa, você foi com o paciente, percebeu que ele está em uso de catéter nasal para oxigenoterapia, você tem que avaliar quanto que ele está sendo ofertado lá no fluxômetro. É 3 litros por minuto? Professor, e como é que eu vejo? Não, vai lá no fluxômetro, vê lá o número, a numeração que ele se encontra.
está sendo ofertado para ele. Viu o nível do frasco umidificador? A água que está ali dentro está no nível? Está abaixo? Se estiver abaixo, tem que ser trocado. Mas, professor, tem que trocar? Sim. E outra, você tem que ver também a norma da instituição, quando eu falo isso, é de controle de infecção hospitalar. Tem instituições que normatiza que a troca desse frasco umidificador tem que ser feita a cada 24 horas, 48 horas. Tá? Então, existe um tempo, porque você identifica lá, tem como o cateter nasal tem vários fabricantes, como também tem os umidificadores, também tem vários fabricantes, que lá consta a identificação, você pode colocar, ou então vai ter que usar uma fita identificar. Normalmente, já conhecendo alguns hospitais, eles já utilizam o quê? O esparadrapo, identifica ali o tempo, o horário que iniciou o nome do paciente e o horário que iniciou a utilizar essa oxigenoterapia através de catéter nasal. E aí o umidificador. Aí está registrado lá. Tudo bem até agora? Tudo certo. Vocês estão compreendendo bem? Até agora tá indo. Até agora sim. Então, vamos lá. Sim. Vai ficando cada vez mais fácil, tá? O que vocês estão percebendo aqui? Uma paciente, tá? Uma imagem aqui para ilustrar, tá? Que posição ela se encontra? A gente visualizando, né? Sentada, no caso. Quase sentada, né? Qual é essa posição? Fowler, semi-Fowler? Semi-Fowler 30 graus, Fowler 45 graus. Tá? Uma posição Fowler. Acho que é 45 graus. E aí você está percebendo aqui o catéter ao redor da orelha, não é isso? Me ajudem. E aí tem um clipe aqui que vai ajudar melhor fixar. A gente tem que ter cuidado para não apertar muito ao paciente, tá? E não dá para visualizar o fluxômetro, né, a rede de oxigênio aqui nessa imagem, quanto está sendo ofertado. Mas se você se deparou com um paciente que está fazendo uso de oxigenoterapia em catéter nasal, você deve identificar quantos litros por minuto está sendo ofertado ao paciente. Não somente isso, você tem que avaliar o paciente, avaliar a frequência respiratória, a ausculta pulmonar, né, utilizando o sistema, ou melhor, usando as propedêuticas na avaliação com esse paciente. Tudo bem? Ok. Tá. Aqui, lembra o que eu falei do fluxômetro? A cada fluxômetro está sendo ofertado certa porcentagem de oxigênio que está sendo liberado. Então, 1 litro equivale a 24, e assim vai, 6 litros, um exemplo, 44%. Professor, e como é que é a fórmula? A fórmula é essa aqui, ó, que eu apresento. Aqui eu dei um exemplo. Cateter nasal, 2 litros por minuto. FO, que é o que eu estou querendo saber, a quantidade de oxigênio está sendo ofertada, de fração. Aqui é uma constante, mais 4, e aqui é o fluxo. Se eu tenho 5, estou ofertando aqui, vai ser 5 aqui. Logo, vai me dar um resultado de 40% está sendo ofertado. Tudo bem? Sim. Entendi, não. Não? Mas é porque eu também entrei atrasado, não. Tá bom. Não tem problema, vamos lá. Isso aqui tem a relação de quanto fluxo que eu estou ofertando ao paciente. Opa, ei, o que é isso, professor? Não, quando eu instalar o oxigênio, isso vai fazer parte. Isso aqui que vai regular o quanto que eu tenho que ofertar de oxigênio ao paciente. Então, se eu colocar lá, como eu dei o exemplo anterior, você identificou o paciente com 2 litros por minuto, quer dizer, 2 aqui nesse fluxômetro. Mas, na verdade, eu estou ofertando quanto de oxigênio para ele? 28%. Mas, para eu chegar aqui, eu faço um cálculo. Essa é a fórmula.
Se eu aumentar para 6 litros, eu estou ofertando 44% de oxigênio. Tudo bem? Sim. Agora sim? Uhum. Então me explique aí um pouquinho. Rápido, assim, não precisa ser bem detalhado, não. Que se eu estiver ofertando 1 litro por minuto de oxigênio para o meu paciente, não quer dizer que ele está recebendo 1 litro por minuto. Ele está Isso. recebendo 24%, por exemplo. Tá, de oxigênio. Lembrando que Aham. ele é um regulador, né? O oxigênio está vindo, né? Da Sim. tubulação, do hospital. E aí você está ligando esse fluxo para controlar o quanto tem que ofertar ao paciente. Sim, ele não está vindo direto, né? Como se a gente estivesse jogando só no paciente. Bom, verificar frequentemente as duas pontas, tipo pinça, entre as narinas do paciente, um dos cuidados prioritários. Aqui só corrigindo é nunca, tá? Só que é digitação. Liberar mais do que 2 a 3 litros por minuto com o paciente, no caso com DPOC, bronquiolite ou efizema, são alguns cuidados que a gente tem que ter. Primeiro nós falamos sobre catéter nasal, ou pinça nasal. Agora nós vamos adentrar sobre sonda nasofaringe. Eficaz para administrar oxigênio, mas pouco utilizado no hospital. Tá? Desvantagem, desconfortável, causa trauma nas mucosas respiratórias. Então, vocês percebem que é uma sonda. E a gente vai medir, muitas vezes, da ponta distal aqui até da região aqui atrás. Mas isso a gente vai ensinar no laboratório. Tá? Desculpa, isso aqui é oro, né? Eu estou falando naso. Mas a gente vai ver essa parte prática. É inserido no nariz, através de uma narina, uma delas, com a extremidade da sonda apoiada na orofaringe. Essa parte aqui, ó, extremidade. Então, é inserido na narina. Professor, essa sonda lá, ela é introduzida? Sim, ela é introduzida em uma das vias da narina, para que eu possa oferecer ou administrar oxigênio ao paciente. O que ela vai ocasionar? Há um desconforto, né? É uma sonda inserida. Ela é uma dos sistemas de baixo fluxo, mas é muito pouco utilizado no ambiente hospitalar. O que é comum no ambiente hospitalar? O catéter nasal, né? Para ofertar o oxigênio. E aí vai depender também, na literatura fala relação a limpeza e troca. A cada 12 ou 24 horas, trocar essa sonda por outra. O risco é ocorrer distensão, devido ao seu mal, e aí muitas vezes o posicionamento pode estar indo para o estômago e ocasionar distensão, porque o ar está sendo ofertado. Então, distensão, aumento, né? E aí desconforto, e aí você tem que observar isso, né? É o risco desse tipo de, eu diria, oxigenoterapia e de sistema de administração. Aqui mais para, iria ilustrar, né? Essa sonda nasofaringe. Então, vocês estão percebendo que ele ultrapassa aqui ó, a ponta, né? Fica atrás da úvula, para que possa oferecer oxigênio, né? Administrar oxigênio, no caso, tá? Aqui tem a imagem dele aqui, ó, também. Tem as numerações, mas não eu diria, o tipo de oxigenoterapia comum dentro do ambiente hospitalar, mas tem isso na literatura, e que, de repente, vocês possam deparar no ambiente hospitalar. Mas, de uma forma geral, é mais o uso de pinça nasal ou catéter nasal. Tudo bem até agora? Tudo certo. Eu acho que deveria ter outro mecanismo, assim, para
para eu poder visualizar aqui. Eu não sei, se tem, eu não conheço, assim, eu não sei ainda, para poder ver a tela dos dois, né? Então, vamos lá, para máscaras faciais. São descartáveis, reutilizáveis, está disponível no ambiente hospitalar, e no ambiente hospitalar é mais utilizadas que são reutilizáveis. E aí vocês trabalharam um pouco, deixa eu permitir a entrada aqui no vídeo. Voltando. Tem as descartáveis, como bem falei, utilizou, o paciente utilizou, desprezou. E a tese reutilizável, que é mais comum no ambiente hospitalar. Propriamente aí no Hospital Regional de Quari, na sala de medicamento, já está dizendo, sala de medicamento, onde vai ser administrado medicações, né, ao paciente. Aí tem um frasco, tem a máscara para fazer nebulização, e aí faz uso de alguns fármacos, né, mucosolítico, broncodilatador e outros, para fazer a questão da nebulização. Após a nebulização, é feito a limpeza em água corrente, e depois é emergido dentro de uma solução para fazer o processo diria, desse artigo, desse produto, né? Não é esterilização, a desinfecção, e aí tem de alto nível, baixo nível, tá? Mas assim, é feito um processo, existe um protocolo a ser seguido. Em algumas instituições, o controle de infecção hospitalar, o CIH, já determina. E aí, às vezes, ao entrar no hospital, e eu estou lembrando a vocês que a gente tem que conhecer o hospital. Existe algum protocolo operacional padrão dentro do hospital? Se existir, vocês têm que ter acesso para ler, para ver as normas, né? Se reutiliza as máscaras, e como é que eu devo fazer esse processo após o uso? É encaminhado à central de material de esterilização, ou não? Vai para o expurgo, esse material? Ok. Encaixada com cuidado no rosto do paciente para evitar a perda de oxigênio. Então, máscara, está me dizendo, encaixar nariz e boca. E aí eu já lembro a vocês, lembro a máscara descartável, máscara a N95, toda fechada, né? Eu estou dando seu exemplo, tá bom, gente? Mas eu estou falando aqui máscara para uso de oxigenoterapia. Aí cobre o quê? Nariz e boca. Então, a máscara facial, para ofertar oxigênio, ela tem que cobrir nariz e boca. E aí eu tenho os tipos que a gente vai trabalhar cada um. Máscara simples, máscara de reinalação parcial e máscara de não reinalação e máscara de ventosa. Tudo bem até agora? Oi, vocês estão aí? Tudo bem, professor. Tá, é que eu preciso ter um sinal aí. Falando sozinho? É, porque a internet às vezes cai, aí eu não sei se cai para vocês, né? Uhum. Que aqui está oscilando. Mas vamos lá. A primeira, máscara facial. Vai conectar-se à sonda de oxigênio, ao umidificador e um medidor de fluxo. Professor, a pinça nasal, o cateter nasal, ele também vai utilizar o umidificador e o fluxômetro. Verdade. A máscara facial também. Possui orifícios laterais que permite que o ar ambiente saia em muitos locais, desse modo diluindo a fonte de oxigênio. Ei, orifício, a máscara tem umas aberturas nas suas laterais. Né? Na inspiração e expiração. E na expiração, ao liberar dióxido de carbono, também está saindo para o ambiente. É recomendado, e a literatura coloca, para fazer o uso dessa máscara facial, ela tem que ser em curto período, de 12 horas. Né, e tem que ser reavaliada se há necessidade da continuidade do uso facial.
Na rede hospitalar aqui no Amazonas, é comum nós utilizamos máscara facial, não é tão comum, mas o catéter nasal, pinça nasal, é comum nessa oferta de oxigenoterapia, como baixo fluxo. A desvantagem da máscara facial é a dificuldade de manter. Por ela ser uma máscara, muitas vezes ela pode ocasionar lesões no paciente. Isso a depender de cada pessoa, né? Tem pessoas que não usam ali 2 horas, já começa a ficar a marca toda daquela região. Então, essa é uma das desvantagens, porque tem que estar acoplada ali com o paciente. E ele, ao uso dessa máscara, fica difícil de falar, comer, falar, né? É bom que eu vou dando exemplo. Então, essa é a desvantagem ao uso dessa máscara. E aí, um detalhe que eu quero que vocês fiquem atentos, para que faça uso desse tipo de máscara, o fluxômetro lá tem que ser ofertado, no mínimo, 5 litros por minuto. Tudo bem? Tudo certo, professor. Então, se cair lá uma pergunta, qual é a diferença entre a oferta de oxigenoterapia em pinça nasal e máscara facial, relacionada ao fluxômetro, você já sabe a resposta. Que a máscara facial, o mínimo na literatura que recomenda é 5 litros por minuto. O que vocês estão observando aqui? Me ajudem. Isso é uma máscara facial, tá? Simples. Aqui a gente pode falar cadastro ou algo para fixar ao paciente. Aqui as laterais são os orifícios, tem abertura. Isso para máscara facial simples. O clipe nasal, né, para melhor aderir aí, ó, entre nariz e boca. E vocês percebem que é um acoplado, né, bem ajustado ao paciente, a fim de evitar qualquer escape de ar. Tudo bem até agora? Tudo. Vamos lá, seguindo. Sim. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não, né? Ok. A quantidade de oxigênio liberado, fluxo, vai de 6, mínimo é 5, né? 6 a 10, aí varia a porcentagem que está sendo ofertada. A máscara, ou melhor, a fórmula é essa aqui, ó. Tá vendo o 5? Que é os 5 litros por minuto. Então, se eu estou colocando 5 litros de fluxômetro, na máscara facial, eu estou oferecendo 40%. Ok? Então, desculpa. Professor, o senhor pode cuidados. Oi? Você pode repetir novamente essa informação? Sim. Então, vamos lá. Fluxômetro, lembra que vai regular o quanto eu tenho que ofertar de oxigênio ao paciente. Eu sei que em máscara facial, o mínimo é quanto? 5 litros. 5 litros. Isso. Mas eu quero saber a fórmula. Quanto está sendo ofertado de oxigênio para o paciente? Eu uso a fórmula e aí eu tenho 40%. Usando a fórmula de 5 litros aqui, ó, por minuto. Tudo bem? Ok. Agora entendi. Muito obrigado. Tá. Aqui vocês estão percebendo, e na literatura coloca de 35 a 60, né? Mas de 5 já é 40. Então, a própria literatura, e aí eu vou ter que rever, mas a ideia é que seja mais de 40% por ser 5 litros. Tá? Mas aí fico atento aqui é o quê? A 5 litros por minuto, que é o ajuste mínimo. E aí eu tenho que monitorar a frequência do paciente.
e a colocação da máscara, se está adequada, se não está escapando, e a outra, apoiar o paciente se há claustrofobia. Então, tem pacientes que têm o maior medo, né, de usar uma máscara, e isso a gente percebeu nesse período de pandemia, alguns pacientes, né, pavor, o medo de, pelo menos, fazer uso de alguma máscara a nível de, melhor, ao uso de oxigenoterapia. E a gente tem que avaliar a tolerância aí do paciente. Por isso que a gente tem que avaliar qual vai ser utilizado para esse paciente, né, a oxigenoterapia. Qual o sistema a ser administrado? Vai ser pinça nasal ou catéter nasal? Vai ser a máscara facial? Vai ser a sonda nasofaringe? Então, é aí que a gente vai avaliar a necessidade de cada paciente. E a máscara de reinalação parcial? A máscara de reinalação parcial é similar à máscara simples, mas equipada com uma bolsa reservatória, para coleta da primeira parte do ar expirado pelo paciente. Desvantagem é comer e falar são difíceis, necessidade de lacre firme e às vezes, a ruptura da pele. Ou seja, é a máscara mais o reservatório, uma bolsa reservatória. Então, a máscara de reinalação parcial. Válvula bolsa, sem válvula, bolsa, tá? A válvula da máscara, não reinalante. Isso aqui a gente vai trabalhar. Dessa máscara de reinalação parcial, aí vem a questão de 6 a 15 litros por minuto. O fluxômetro não tem só esse modelo, tem mais ainda, até 15, né? E a gente tem que conhecer nesse ambiente hospitalar, né, esse tipo de fluxômetro. Tem outros? Tem, tá? Ajustar a taxa de fluxo para que a máscara permaneça 2/3 cheia durante inspiração, manter a bolsa reservatória livre de torções ou dobra. Deixa eu ver se tem a imagem. Acho que tem nessa próxima. Então, máscara de reinalação parcial. E a máscara de não reinalação? Fornece alta concentração de oxigênio com máscara para paciente que respira de forma espontânea. É similar à reinalação parcial, exceto por 2 válvulas de uma via que impede que o paciente reinale o ar inspirado. A bolsa reservatória enche em oxigênio que entra na máscara na inspiração. Ela também pode ser usada com outros gases, né? Uma delas, exemplo, heliox, que trabalha na parte respiratória. Pronto. Vamos lá. Máscara. Só a máscara, sem essa bolsa reservatória aqui, eu posso dizer que ela seja uma máscara facial simples. Tudo bem? Sim, professor. Com reservatório, eu posso dizer, e aí com a abertura da válvula laterais, que a máscara simples tem, eu posso dizer que ela é uma máscara de... Alguém chuta? É de não alguma coisa. De reinalação parcial. Por quê? Porque está indo uma parte para a bolsa, certo? Nessa parte respiratória, mas está escapando. Tudo bem? Sim. E a máscara de não reinalação fechada? Alguém? Alguma dúvida aí até agora? Professor, não causa desconforto não na pessoa, isso não dói, não. Sei lá, parece que machuca essa máscara. Sim, a gente falou a desvantagem, né? Que é a lesão, ruptura da pele, e aí a depender de cada paciente, né? Hoje, com a pandemia da Covid-19, alguns estudos e até desenvolveram
tipo quase o mesmo produto da placa do Oderme, de prevenção de úlcera de pressão, que se usa ao redor, né, da máscara, para profissionais. Isso ainda não está, ainda vamos dizer assim, para pacientes. Né? Mas o que você está me retratando hoje, realmente, esse é a desvantagem para esse tipo de máscara facial, né? É claro que a gente vai avaliar a tolerância, o quanto está sendo a necessidade de oferta de oxigênio, a hipoxemia desse paciente, a avaliação, o quadro, como ele tolera. Então, são coisas que a gente tem que avaliar. Eu acho que ele é menos desconfortável que aquela sonda nasofaringe. Nasofaringe. É. Eu acho que ele é menos desconfortável. Bom, a nasofaringe, ele é mais, tem uma praticidade maior. É inserido pela narina, você vai entender que, porque está no nariz vai ficar desconfortável. Não, isso é naquele primeiro momento da passagem, da sonda, pode ser que o paciente sinta vontade de apresentar algum episódio de êmese, né? Tudo bem, êmese? Sim. Beleza. Eu estou tentando trabalhar os termos técnicos com vocês. Então, ele pode, de repente, ter isso, mas depois de um tempo ele vai melhorando, porque vai adaptando. Não é que ele vai, mas é desconfortável, não deixa de ser, tá? É algo inserido, é uma sonda inserida. Tudo bem até agora, gente? Beleza. Tudo certo. Dentro do ambiente hospitalar, o que... do Hospital Regional de Coari, que é o nosso campo prático. Vocês não vão, de fato, não vou dizer que nunca, né? De repente pode ter sim. Mas é mais comum na oxigenoterapia a pinça nasal, o catéter nasal, tá? Como uma forma de tratamento ao paciente que está internado e indicado para fazer oxigenoterapia. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Então, aqui somente para explicar, tem as válvulas nessa máscara, tá? E aí, eu digo, tem vários modelos também, né? Tem válvulas que tem o orifício, abertura lateral, ou tem válvulas que você tem que tirar para que possa deixar disponível, aberto nessas válvulas, ou fechar. E aí a gente vem o sistema de alto fluxo, que é a máscara de Venturi, né, utilizada em grandes ambientes hospitalares, grandes instituições hospitalares, pelo menos aí no Hospital João de Coari, ainda não presenciei, pode ser que tenha, sim, tá? Não vou dizer nunca, né? Mas eu não presenciei a esse tipo de massa ser utilizado aí no hospital. Mas, já na capital, e já, no tanto nos hospitais universitários, sim, já identificamos. Quando eu falo identificamos, porque eu fui com alunos, tá? Então, possibilita o fluxo de oxigênio misturando o ar ambiente em concentrações específicas, pré-definidas pelo médico, fluxo de oxigênio de 3 a 15 litros por minuto e a fração de oxigênio. De cada paciente que necessita de concentrações precisas, seguras e controladas de oxigênio. Então, a esse uso de máscara de Venturi é aquele tipo de oxigenoterapia que o profissional médico quer prescrever aquele oxigênio. Tem que estar ofertando, a exemplo, 24% para aquele paciente. Nem mais e nem menos. É 24%. Então, usa máscara de Venturi. E a máscara de Venturi, dependendo do fabricante, tem algumas cores, que são seus diluidores. Que cada diluidor daquele vai dar um tipo concentração. Ou seja, 24 é o azul. E aí ele está dizendo lá, quanto tem que colocar no fluxômetro para ofertar 24% ao paciente. Então, quero dizer,
eu quero dizer aqui, que é o tipo de oxigenoterapia controlado, aonde o profissional médico está prescrevendo para que seja ofertada aquela quantidade de oxigênio. E ainda faz recomendação ao uso de máscara de Venturi. E aí, vamos conhecer um pouquinho, né? Esses são os diluidores. Quando eu falo vários fabricantes, eu estou me referindo a isso. Que eles dão algumas cores e no próprio diluidor eles colocam lá a numeração, né, de quantos fluxos tem que ser ofertado para ofertar aquele tipo de oxigênio que eu quero que seja ofertado ao paciente. Tudo bem? Tudo certo. Sim. E aqui embaixo descreve máscara, traqueia, né? Vai ter a extensão também, tá? Vocês vão ter uma atividade que eu vou pedir, que vocês vão revisar isso aqui, até o final da aula. Então, vocês vão revisar e vão conhecer um pouco mais sobre a máscara de Venturi. Aqui é o paciente. Qual é a diferença da máscara facial, né? Ou melhor, cateter nasal, bem claro, quando é cateter nasal ou pinça nasal. Sonda nasofaringe, bem específico. E aí entra dentro das máscaras, os tipos. Quando você se deparar um paciente que está fazendo uso desse tipo de máscara, você vai de cara que é a máscara de Venturi, ou Venturi, como assim queira falar. Você vai perceber que é um pouco diferente. É diferente das outras imagens? É o formato, mais ou menos assim. Sim. Isso mesmo. Não esqueçam, tá? Então, essa é a máscara de Venturi. Com o seu diluidor aqui com cores, né? Que vai me identificar o quê? O quanto está sendo ofertado de oxigênio ao paciente. E é controlado. Ei! Oi, professor, estou aqui. Foi prescrito lá no prontuário, e o médico conversou com você, enquanto enfermeiro, que esse paciente precisa ser ofertado 24% de oxigênio. E e é possível colocar a máscara de Venturi para que a gente possa controlar efetivamente que está sendo ofertado esse 24%. E aí você percebe a máscara fixa, né, o clipe nasal, sem válvula lateral, a traqueia, o diluidor, e o diluidor com cores, para me identificar e saber, que aí vai ter uma numeração bem aqui, nesse diluidor, para quanto está sendo ofertado de oxigênio e quanto tem que ser ofertado de oxigênio. Então, se é 24, então se é 24. Então, a máscara Venturi vai me garantir que está sendo ofertado 24% de oxigênio ao paciente. Às vezes, numa unidade de terapia intensiva, ou então numa unidade de emergência, e aí a cada paciente, às vezes usa máscara máscara de Venturi para fazer o desmame do oxigênio. Ele começa com 50 e vem diminuindo. Claro que isso tem uma relação com o tempo também, né? Até tornar o quê? 24 vai para 21. 21 é o quê? É ar ambiente, né? Não é isso? Oi, vocês estão aí? Deu uma leve travadinha aqui para mim, não entendi muito bem. Não, eu estou falando assim um exemplo, né? Dessa máscara de Venturi, ou Venturi. Alguns pacientes que faz uso contínuo de oxigênio, e aí torna, às vezes, até dependente de oxigênio, ou está saindo de um método invasivo, e que precisa agora trabalhar essa parte dessa oferta, desmamar é sair, né? E aí ele começa às vezes com a máscara de Venturi, vai do 50, que é o maior, e vai baixando. Até o 24, que é o menor. Vai diminuindo Até chegar progressivamente a oferta de Isso, oxigênio, né? isso. Tá vendo que é concentrado, né?
é o mais seguro. Professor, mas os outros oferecem 28. Não, mas ele é estimado aquilo. Não me garante que está totalmente os 28%. Tem outros fatores que podem dizer que não estou oferecendo os 28. Então, é um valor estimado. Esse aqui é o controlado. É realmente o que espera que tem que ser ofertado. Então, o último aí é 24. E depois o 21, que é o ar ambiente. No nosso. Sem uso de nenhum tipo de sistema de administração de oxigenoterapia. Tudo bem até agora? Tudo certo. Vamos lá, seguindo. Beleza. Ainda na máscara de Venturi, né, nós temos aí de 4 a 10 litros por minuto, que varia de 24 a 55, e aí você tem que identificar no diluidor lá a numeração, tá? E a gente tem que ter esse cuidado, que é monitorizar cuidadosamente o fluxo também do oxigênio, quanto é aquele diluidor. Se você, de repente, oferta a mais, você não está dando segundo, porque ele é específico. E uma outra detalhe aqui, ele é sem umidificação, sem o frasco de umidificador, é direto. A extensão dele junto é direto na rede, no fluxo. Então, ele já vem o material todo pronto. Claro que eu tenho que conhecer no ambiente hospitalar. Por que eu falo no ambiente hospitalar? Porque tem máscaras que são reutilizadas. Quando eu falo reutilizada, elas fazem um processo lá na CME, volta para você na enfermaria ou no posto de enfermagem, enfim, que você vai fazer o uso dessas máscaras. E aí você tem que conhecer essa norma da instituição, se tem ou não esse tipo de máscara. E se reutiliza ou não. Enfim, vamos ter que conhecer, tá? O que mais? Bom, e aí chegamos na última. Nós trabalhamos aqui catéter nasal, a sonda nasofaringe e as máscaras, né? Que aí tem os tipos das máscaras. A máscara simples, a máscara de reinalação parcial, a máscara de não reinalação e a máscara de Venturi e agora a tenda de oxigênio. Administrada através de uma tenda, uma estrutura leve, portátil, plástico transparente, conectada a uma unidade movida a motor. A gente dá um exemplo daquelas máscaras macronebulização, né? Na literatura, muitas vezes se aproxima da tenda de oxigênio. Tá? Tem uma imagem aqui, ó. Essa é uma tenda. É claro que essa imagem é do livro da Potter, uma realidade americana, tá? No Brasil, eu confesso que eu ainda não tive a oportunidade de vivenciar esse tipo de máscara. Mas a máscara de macro, que ela se aproxima à tenda, eu já vi. Tá? Então, o que vocês observam? Ela é uma tenda que acaba cobrindo todo o paciente. E aí, se a gente pode pensar agora nesse cenário de pandemia de Covid-19, para aqueles casos de pacientes que precisam de oxigenoterapia, que a cápsula Vanessa, né, que a Samel iniciou, não foi a Samel, mas sim um estudo que foi, se eu não me engano, iniciado lá em Parintins, e aí que fizeram a cápsula Vanessa, Samel comprou a ideia, e aí adotou isso na sua instituição hospitalar, e que hoje no Brasil tem esse tipo essa cápsula. Não é todas as instituições, e ainda requer mais estudos para conhecer, que é tipo uma cápsula que cobre todo o paciente, essa cabeça do paciente, para ofertar oxigênio a esse paciente. Com um quadro aí de hipoxemia de leve para moderada grave.
não leve, mas moderada a grave, com falta de respiratório. Oi, vocês estão aí? Tudo bem até agora? Tudo bem. Tudo certo. Sim, professor. Certo. Vocês estão compreendendo bem aí? Uhum. Aham. Aham, é. Tá certo. Então vamos lá. E a gente entra agora na técnica de procedimento. Então, na oxigenoterapia, a gente vai ter por cateter nasal, inalação, máscara de nebulização, máscara de Venturi. Na aspiração orofaringe, nasofaringe, aspiração nasotraqueal, aspiração de cânula endotraqueal, aspiração da cânula de traqueostomia. Nós vamos abordar somente dois, tá? Oxigenoterapia por cateter nasal e aspiração de cânula de traqueostomia. Os demais vão desenvolver um trabalho que eu vou explicar no final da aula, tá? Tudo bem? Tranquilo. Então vamos lá. Ok. Que técnica e procedimento, por mais que eu coloque passo a passo, há necessidade da prática. Então é o que a gente vai trabalhar lá na prática, tá bom? Oxigenoterapia por cateter nasal. Fornecer o aporte de oxigênio umidificado. Quem é responsável? Enfermeiro, técnico auxiliar de enfermagem. Materiais. Bandeja, no caso, e aí você tem que, de fato, dentro daquela instituição hospitalar, conhecer, né? Quando eu falo conhecer, bandeja para organizar todo o material dentro daquela bandeja. Frasco, umidificador, aquela imagem lá atrás, que a gente visualizou aqui, é o frasco de umidificador. É necessário. Tubo extensor, que é esse, ou outro, que é usado dentro do ambiente hospitalar. Cateter nasal simples, aí a numeração 6, 8, 10. Ou cateter tipo óculos. O fluxômetro. A solução prescrita, solução fisiológica, a 10 ml. Opa, professor, e pode usar soro fisiológico? Bom, aí que você tem que também conhecer naquela instituição. É água destilada que utilizam? É solução fisiológica, mas é mais comum água destilada. Fita adesiva hipoalérgica. Para que essa fita? Muitas vezes é para o tipo de catéter. Tem catéter que tem aqueles dentes, né? Que é o tipo óculos. Tem catéter que não tem, aí precisa, de fato, usar a fita para fixar. Mas, nos hospitais que eu tenho visitado e as práticas que a gente tem acompanhado os alunos, utiliza-se o catéter nasal, tipo óculos, tá? Gás estéreo, luva de procedimento, etiqueta ou fita adesiva. A etiqueta, lembra que tem que identificar no umidificador, nome do paciente, o horário, o início. Isso se não tiver já, pelo fabricante, uma fita. Ou algo que eu possa registrar lá no umidificador. Bom, e aí o preparo? Eu organizei o material, que eu listei lá aquele material, para oxigenoterapia por catéter nasal. Eu tenho que verificar, confirmar na prescrição, o quanto tem que oferecer de oxigenoterapia. Às vezes, vai estar prescrito lá, ó, tem que colocar o paciente. Oi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Tudo certo. Acho que é porque está ligado o áudio de alguém, aí eu vi uma respiração. Ouvi, né? Então, vamos lá. O preparo. Verificar o prontuário, faça a etiqueta de identificação, isso depende do nome da instituição, né? Porque aquele frasco, muitas vezes, da oxigenoterapia, é colocado sobre o leito do paciente, e no momento exato que ele precisa, se coloca a oxigenoterapia, né? E aquele
todo aquele sistema ali, ou seja, todo aquele kit que precisa, ele é retirado a cada 48 horas, 72 horas, 24 horas, dependendo do nome da instituição. Por isso, a necessidade de identificar o início, né, que foi iniciado a instalação do umidificador. Exemplo. Faça a desinfecção da bandeja com álcool 70%. Qual é a etiqueta de identificação no frasco do umidificador? Já na administração, sempre, tá? Higienização das mãos. Higienize as mãos, seguindo aquelas etapas que vocês aprenderam e que eu assisti nos vídeos, né? Confira o nome do paciente, apresente o paciente, informe sobre o procedimento, eleve a cabeceira entre 30 semi-Fowler ou Fowler, tá? Higienizar as mãos. Opa, de novo. Sim, sempre há um cuidado reforçado. E muitas vezes nessa ida, já que eu não estou mais no posto de enfermagem, e agora nesse momento estou com o paciente, ao levantar a cabeceira, eu já peguei na unidade do paciente. Então, eu posso utilizar um álcool gel, higienizar as mãos ali. Ou se tiver dentro daquela enfermaria, ou apartamento, você pode fazer a higienização das mãos ali. Isso tu tem que conhecer, tá? Aquele espaço. Calçar luvas de procedimento, tá? Conectar o fluxômetro no ponto de oxigênio correspondente ao leito, e que sempre fica a cabeceira, né? Eu diria, acima do paciente, próximo ao leito do paciente, na parede. Né? Se não tiver a régua, tá? Abra o frasco umidificador, coloque solução prescrita entre os limites máximo e indicado no frasco, e feche. E ainda a continuação, conecte o frasco umidificador ao fluxômetro, conecte o tubo extensor ao frasco umidificador, e aí você preparou todo, né, o material. Agora eu preciso ter algum cuidado também, identificar aí na inspeção sujidade ou lesões, né? Se tiver lesões, por que não usar outro tipo, diria, ou melhor, máscara facial simples que possa ser ofertada a esse paciente? Né? Então, você vai avaliar também. E não necessariamente precisa ser aqui, nesse momento. Porque antes disso, você foi com o paciente. Né? Você avaliou. Se tu foi no prontuário e viu que ele tem, vamos dizer, tem que instalar a oxigenoterapia por cateter, você volta ao paciente e avalia ele. Certo? Porque eu entendo que você passou a visita, já avaliou o paciente, eu digo assim, já observou ele, já identificou, já conversou com ele, né, e você vai ofertar essa oxigenoterapia. Abra o invólucro do cateter nasal, conecta o tubo extensor, abra a válvula da fonte de oxigênio, né, regulando o fluxo de oxigênio, quanto? É 2 litros, está prescrito lá, ou não? É uma norma já da instituição? Você, dependendo da necessidade do paciente, é uma situação de urgência, o paciente começou a apresentar desconforto, está instalado toda a parte de oxigênio, peguei, instalei e coloquei lá 3 litros. Já é uma norma? Então, você tem que se atentar a isso também. Cientifica de que não há vazamento de oxigênio pelas conexões, você tem que ter essa atenção. Instalar o cateter nasal no paciente. Aí nós temos cateter nasal simples e o tipo óculos. Né? Introduz a ponta do cateter de 4 a 5 centímetros em uma das narinas, fixe o cateter com o esparadrapo, e o mais comum é o tipo óculos no ambiente hospitalar. Tá? Ajustar o cateter ao redor da orelha, né? A região aqui, ó, fixar, tem um Bluetooth que também utiliza. Verificar a pressão arterial, pulso, frequência respiratória e saturação de oxigênio, ou seja, sinais vitais. Principalmente esses. Deixar o paciente confortável de acordo com a sua necessidade. Quando eu falo cateter tipo óculos, e aí eu me refiro... Opa, volta.
ao pino, né, os dentes, é sobre dentro, né, da narina. Fixar com cuidado. Muitas vezes é um idoso, né, e a gente tem que ter alguns cuidados sobre a pele do paciente, a gente usa umas gases, né, para proteger ali aquela região, para não haver uma ruptura da pele, uma lesão na pele. Então, são cuidados de enfermagem. E aqui é para ajustar. Não muito apertado, é claro. Se o paciente estiver com você e poder relatar se está confortável para ele, ótimo. Mas você tem que observar isso também. Você está percebendo que na imagem não utiliza luva de procedimento. Aí vocês têm que verificar se já é uma norma da instituição. Nesse momento de pandemia, uso obrigatório, né, de uso de EPI. Nós, ao contato com o paciente, vamos ter que usar o EPI e todos os cuidados necessários. Aqui é a limpeza, né, eu diria dos dentes, né. Dente é o nome que eu dou comum, tá, para esse tipo de cateto, tipo óculos. Então, a limpeza com gases, né, às vezes com uma solução sorofisiológica, a gente vai limpando. Isso tem a ver também com a rotina da instituição. Eu estou frisando bem isso, porque vocês vão para o Hospital Regional de Coari e depois, lá no estágio, vão para o Hospital Universitário. Então, é um hospital regional para um hospital de alta complexidade. E que tem tudo estabelecido de normas, né? Tem um CCIH, né, de controle de infecção hospitalar, que eles normatizam cada procedimento a ser realizado dentro do ambiente hospitalar, prazo, tempo, limpeza, desinfecção. Então, existem regras. Então, após a administração da oxigenoterapia por cateter nasal, recolher o material restante, colocar na bandeja, tirar a luva de procedimento, a higienização das mãos, checar o horário de instalação do cateter, na respectiva precisão médica, encaminhar os resíduos para o expurgo, e aí eu tenho que conhecer, né, o destino do resíduo. A gente teve aula sobre isso. E onde que eu vou despejar esse resíduo, esse material, pessoal? Me ajudem aí. Oi, vocês estão aí? Sim, eu tô, professor. Ok. Porque quando o senhor pergunta até ligar o microfone, aí atrasa um pouco. Tudo bem. Qual é o saco, né, o grupo que eu vou desprezar esse material? A luva de procedimento que foi realizada, a gases que foi utilizada para a limpeza da higiene da narina. Seria grupo A que não tem risco de infecção? Entendi. Que não tem? Não. Não, grupo A é soro, é catéter. Como é que não é? É o que tem que ser descartado. Eu acho que é o material. Mas é o resíduo comum? Acho que sim. Peraí. Sem medo de errar, pessoal. Então, é o grupo A. É o A? É o saco branco leitoso. Luva de procedimento, né? Gases. E o senhor fazendo eu duvidar da minha lembrança? Vocês têm que lembrar, assim, claro que eu vou recordando vocês conforme as aulas, tá? Porque por mais que seja um procedimento simples, não teve um contato tanto assim de um material, de um paciente com uma doença infecto-contagiosa, mas aquele que está recolhendo lixo lá, se de repente se deparar com uma luva de procedimento no resíduo do grupo D, que é lixo comum, opa, é multa para o hospital. Vigilância sanitária se deparar, daqui que tu explica que não foi um procedimento. Não é para estar nesse resíduo aqui. É para estar no resíduo grupo A. Então, luva de procedimento, gases, é no grupo A. É o saco branco leitoso, que é o lixo infectante. E aí vem a bandeja, lavar com água corrente, né, segue papel toalha ou faz a desinfecção com água 70%. Aí nós vamos ter que
como é que é a rotina lá no posto de enfermagem para esse tipo de procedimento. E aqui um exemplo de registro, que eu vou registrar lá no prontuário. Instalado instalada a oxigenoterapia via catéter nasal, aplicado a 2 litros por minuto. Umidificação instalada, que é com umidificador, antes de colocar oxigênio 92% e após o oxigênio, aqui está errado, tá? Vocês vão me desculpar o professor agora. Vai estar 98%, tá? Não é isso aqui, não. O tórax ergue-se simetricamente, sem o uso de águas nasais ou retrações. Sons pulmonares iguais em todos os lobos. Então, eu registro a instalação e como é que eu coloquei. Tá? E aqui vocês estão percebendo o fluxo que eu estou ofertando. E eu avaliei o antes, como ele estava no quadro, e depois. Tudo bem? Tudo certo. Pergunta até agora? Fala, você que se encontra aí. Professor, Oi. só revisando os grupos. O grupo A no caso da luva, máscara, essas coisas mais levezinhas, né? Que não tem risco de infecção. Não, o grupo A é de resíduo de contaminante, né? Ah, tá. De saco branco leitoso. O grupo D, que é de resíduo comum, que até assemelha com o nosso lixo, né? No ambiente, na nossa residência. Uhum. E aí a gente pode até dar um exemplo, né? Por mais que eu use luva de procedimento na minha residência, não deveria ser um lixo comum, né? Deveria ser separado. Por isso que ele é um material hospitalar. Uhum. Tá? Então, vocês vão recordar lá a resolução RDC, né? De 2018, bem recente, para que vocês possam definir esses grupos lá, tá bem claro. Tá bom? Então, vamos lá, seguindo. Ok, professor. Vamos agora para a questão da aspiração, né? Sucção, aspirar, né? Traqueostomia. Traqueostomia é eu diria, um dispositivo metálico ou plástico que é colocado para o paciente para facilitar a sua respiração. E é um procedimento cirúrgico. Vocês vão se recordar um pouquinho, aqui eu vou apresentar, mas na verdade, e na disciplina de saúde do adulto, que a gente retoma novamente, porque vai ter paciente que vai fazer esse tipo de procedimento devido à sua patologia, devido ao seu quadro, a necessidade de ter uma traqueostomia. Então, ele é um procedimento cirúrgico. E aí o objetivo é manter as vias aéreas respiratórias desobstruídas, ou seja, vai aspirar para retirar secreções. A responsabilidade é do enfermeiro técnico e auxiliares. Lembrando que técnicos e auxiliares, uma vez supervisionados pelos enfermeiros. Isso também tem uma relação direta com aquela instituição de saúde. Dentro daquelas normas e rotinas, é comum técnico ou auxiliar realizar esse tipo de procedimento? É uma unidade de terapia intensiva, qual esses profissionais vão poder realizar? Então, eu tenho que me atentar também, se não é, eu diria, faz parte daquela instituição como rotina esses profissionais estarem envolvidos na aspiração do cânula de traqueostomia. E aí vem os materiais, né? Bandeja, sonda de aspiração, aí tem as suas numerações.
não se preocupem, de procedimentos, a gente vai reforçar isso na prática, e eu estou, repetindo isso, mas porque a gente vai realmente, esperamos que o cenário melhore para que a gente possa ir para a prática. Então, tudo isso aqui de técnicas e procedimentos é no laboratório, mas que a gente vai tentar apresentar aqui, trabalhar com vocês, mas vai ter esse momento que é a prática, de fazer mesmo. Luva de procedimento, luva estéreo, gás estéreo, vacuômetro ou aspirador, frasco de aspiração, ampola de soro fisiológico, álcool etílico 70%, estetoscópio, espinonômetro, oxímetro de pulso e papel toalha. Então, além dos materiais, tem os EPIs, máscara cirúrgica descartável, avental descartável, óculos de proteção lateral. Eu destaquei em amarelo, em vermelho, porque é o cenário hoje que nós deparamos dentro do ambiente hospitalar. Né, o uso de EPI para esse tipo de procedimento, que vai provocar o quê? Aerosóis, né, no ambiente. E aí, existem várias recomendações nesse momento de pandemia. Mas eu vou tentar trabalhar com vocês hoje do que a literatura fala sobre esse procedimento. Mas, reforçando que os EPI hoje utilizados no ambiente hospitalar são esses e alguns cuidados que são como recomendação, né, de proteção, tanto para o profissional como o paciente, e esse profissional não tentar fazer a transmissão, né, cruzada, ou então levar para outro paciente, ou uma outra ala, ou então para si próprio também. Tudo bem até agora? Sim. Então, vamos lá. Descrição e sequência dos passos. Confirme o paciente o procedimento a ser realizado, um paciente consciente, tá? Então, o paciente está fazendo uso de traqueostomia, está consciente, e aí chegou aquele momento do horário para fazer a expiração, né? Antes disso, você foi com o paciente, avaliou, auscultou e viu, identificou a necessidade de aspirar esse paciente. Higienizar as mãos, reunir o material na bandeja, leve para o quarto do paciente, seja na enfermaria ou num apartamento. O apartamento já é reservado, é só um leito, né? Ou então é 2 leitos, isso depende de cada instituição. Se for uma enfermaria, são 6 leitos, até um pouco mais. E se tiver biombo, vai manter a privacidade do paciente, ou então, se tiver cortina, vai cobrir ali sobre o leito. Explicar o procedimento ao paciente, certificar que o paciente não esteja recebendo dieta enteral, é um cuidado, tá bom? Porque se ele estiver fazendo uma dieta enteral, através de uma sonda nasogástrica ali, tem que interromper, né, parar um pouco ali, para poder fazer essa aspiração, ou então programar um outro horário. Possivelmente vai ser um outro horário, após essa dieta dele. Vamos lá. Adapta o vacuômetro, o frasco coletor e a sonda de aspiração sem retirá-lo completamente, tá? E aí na parede vai identificado vácuo, que é a rede, tá? E que a gente vai poder utilizar. E aqui eu trago alguns frascos. A depender da instituição, tem algumas cores que são padronizadas, né? O verde muitas vezes é para o oxigênio. Mas naquela instituição pode ser diferente. Então, você tem que conhecer e saber na rede lá, aonde ele está conectado. Quais são os gases? É o ar comprimido? É o oxigênio? Ou é o sistema a vácuo? Aqui, novamente, a régua, né, que eu apresentei anteriormente, aqui, ó, representado pela cor verde. A vácuo, ó, olha essa cor, que cor é essa aqui? Me ajuda. O que, professor? Que cor é essa aqui? Azul, É, um azul e aqui é... amarelo. Então, para algumas instituições, eles identificam por cores também. Oxigênio, a vácuo e ar comprimido. Ou ar medicinal.
E aí aqui, esse cara aqui, tá um pouco azul, que é o vácuo. Então você está percebendo que os frascos são quase iguais, tá? Mas vai depender as cores para a sua finalidade. A sequência do passo, colocar o EPI, verificar as normas atual, e eu grifei aqui porque muitos dos protocolos e de procedimentos a gente vai ter que tentar aproximar a realidade de hoje. Lá na frente eu coloquei alguns materiais que a literatura coloca, mas no cenário atual, com certeza algumas normas foram incluídas, adicionadas, tá? E a gente requer atenção para isso. Posicionar o paciente em posição semifoul, higienizar as mãos, calçar a luva de procedimento, verificar a pressão do aspirador, manter entre 110 e 150 milímetros por mercúrio, calçar a luva estéreo na mão que irá segurar o catéter de aspiração, ou segurar o catéter envolvido em uma gase estéreo. Vocês tiveram a aula de calçamento de luva, né? Estéreo. Me confirme, por favor. Se eu não me engano, também foi em curso de férias na matéria de biossegurança. O calçamento de luva estéreo, correto? Mas agora, na semiologia. Ainda não. Tá, então é uma coisa prática, tá? Que realmente vai ter que aí vai ser uma mão que a gente pode caracterizar estéreo e uma mão contaminada. Luva de procedimento com a luva estéreo. Tá? Paciente semifoul, que é a imagem. Posição aí 30 graus. Pode ser 45? Tem alguma literatura que até recomenda, mas semifoul para fazer esse tipo de aspiração. Solicitar que o paciente faça uma inspiração profunda, quando possível, introduzir a sonda sem aplicar a sucção por cerca de 12 a 14 centímetros, 2 a 3 além do comprimento da cânula. Aplique sucção fazendo movimento rotatório enquanto retira o catéter da traqueia. Ei! Sim, professor, que é? Ao introduzir, você vai acotovelar, introduz, depois a cotovela, desacotovela e faz a sucção. E vem contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Movimento rotatório, trazendo aí o quê? A sonda da traqueia. E não pode ser mais de 15 segundos. E aí você deve deixar que o paciente também descanse, não simultaneamente. E você sempre avaliando o paciente. Se puder ter disponível naquela instituição oxímetro para que você possa acompanhar junto, ótimo. Mas se não tiver, você vai ter que estar observando mesmo e tendo alguns cuidados, que são esses. Observar a quantidade de característica das secreções. Vai ter um outro frasco que você vai utilizar com soro fisiológico para poder limpar ali a sonda e voltar novamente ao procedimento. Como eu estou falando passo a passo, isso aqui é procedimento que tem que ser demonstrado, tá? Eu volto a repetir, mas no momento apropriado, a gente vai voltar a conversar sobre o procedimento. E aí eu desprezo a sonda enrolando em uma das mãos e puxando a luva sobre a sonda. Realizar a ausculta pulmonar, observar a frequência respiratória, saturação de oxigênio. Fazer uma higiene com gases, soro fisiológico ao redor da traqueostomia e troque as gases. Embaixo das abas da cânula e o cadastro, se tiver sujo, tem que ser retirado, trocado também. Retira a luva de procedimento, o paciente em posição, manter o paciente em posição confortável, tá? Após recolher o material do quarto, manter a unidade organizada, lave a bandeja com água e sabão, isso se for uma norma da instituição, alce álcool etílico 70%, higienize as mãos e registre no prontuário. Então, é o procedimento passo a passo,
É claro que no momento do procedimento lá, a gente vai ter que ter alguns cuidados, que é o que eu já mencionei. O tempo, né, no momento da expiração, acotovelar, quando for introduzir, né, ligar a rede ali de vácuo. Se de repente for um aspirador portátil, que é o que a gente tem no laboratório, que a gente vai estar simulando, aí vai ter um cuidado para a aspiração oral, naso, e é essa que eu estou explicando, traqueostomia. Ok. Situações inesperadas. A sonda ou luva estéreo toca em uma superfície não estéreo. Ei, você usou a luva de procedimento, desculpa, a luva estéreo. Então, você tem que ter o cuidado de não tocar nenhum ambiente ali. Então, uma mão dominante e uma mão não dominante. Ou seja, a mão dominante é o que vai fazer o procedimento. E a não dominante é a luva de procedimento que eu posso pegar algum material. Se você fazer individual, mas se você realizar com outra pessoa que possa te ajudar, ótimo. Mas eu tenho que ter esse cuidado. Se de repente a sonda tocou, troca. Vai ter que ser outra sonda. Ou inicia tudo de novo. A luva estéreo tocou em algum ambiente, troca tudo e volta de novo. Se o paciente apresenta episódio EMES, vamos observar se a necessidade de aspirar esse paciente. Identificar uma cor diferente. Você deve registrar, né? Eu digo uma cor diferente, tipo um vermelho muito vivo, aí eu vou ficar já atento. Eu vou ter que suspeitar algo a mais. Um sangramento nasal, opa, então tem que estar observando essas situações inesperadas. Não é para acontecer, mas se acontecer, eu posso estar suspendendo, vou avaliar a necessidade de suspender ou não a aspiração. No primeiro caso, não. No primeiro caso foi procedimento. Erro de quem está realizando. E aí eu venho com o registro, né? Realizar a aspiração na cânula traqueostomia, com sonda 14F, apresentando grande quantidade de secreção amarelada e espessa. Depois da aspiração, sons pulmonares limpos em todos os lobos, frequência expiratória de 12 por minuto, sem percepção de gorgolejos. E é isso. E aí vamos falar aqui de uma atividade que eu vou pedir para vocês. Vocês estão aí daí? Tô aqui. Claro. Tá bom. Hoje teve